Oi, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Feminivinho. Hoje estamos aqui com uma pauta pra lá de importante, né? Pessoalmente, eu falo que é a pauta mais revolucionária que a gente tem que adotar, que a gente tem que visibilizar e valorizar, que é a nossa sofrida, desgastada, mas resistente educação. Hoje a gente veio falar sobre o processo de educar, a situação da educação no estado de Goiás atualmente, como é que foi esse processo durante a pandemia, como está o processo da educação pós-pandemia, a situação de professores e alunos da rede estadual e municipal de ensino. É uma pauta muito importante, nós estamos aí nos deparando com greves, com manifestações há muito tempo e um silenciamento, uma negligência, né, dos nossos gestores em relação a isso. Então hoje eu tô com super dois pesos pesados aqui que vem representar a educação, professor Paulo Vinícius, mais conhecido como Mascote pra gente que já se conhece, professor do Instituto Federal de Goiás, professor Manuel Barbosa, pré-candidato estadual também, para defender aí com todas as garras nossa educação. E eu vou deixar ele falar um pouco, se apresentar, tá? Vamos começar aqui pelo Paulo Vinícius, pelo Mascote. Se apresenta, manda brasa aí, Mascote. Obrigado, Tatiana. Bom demais estar aqui com o professor Manuel também, falando sobre um tema tão relevante. Eu sou o Paulo Vinícius, Mascote. Sou historiador, doutorando também, pós-graduando. Estamos aí na... Atleticano doente. Atleticano roxo. E um entusiasta da gente ter concurso público no estado de Goiás esse ano. Brigando para sair esse edital e estamos com uma iniciativa, né, de pesquisa, de diálogo, de pressão, que é o Observatório da Educação. Então, eu venho aqui nesse espaço tão gostoso para estar aqui com essa audiência fantástica para falar um pouco pelo Observatório da Educação dos nossos desafios para a escola de verdade, né? Que são muitos, né, professor Manuel Barbosa, por favor. É isso mesmo, Tatiana, obrigado pelo convite, ter vindo aqui. Prazer é nosso. Eu já estive em outros momentos aqui, né, junto. Eu sou o Manuel Barbosa, sou professor, pedagogo, sou da rede municipal aqui de Goiânia. Estou no Conselho Estadual de Educação. Estou fazendo mestrado também lá na Católica, né? Meu objeto de estudo é o financiamento da educação, o Fundeb, que foi a pauta do nosso assunto, né? E estou pré-candidato a deputado, né? Pela área da educação também. Há mais de 10 anos nós não temos ninguém aí na Assembleia Legislativa que levanta essa pauta. E obrigado por ter me convidado, muito feliz de estar aqui. E imagina. Só complementar também o professor Paulo Vinícius, do Observatório da Educação, que tem levantado essa bandeira dos concursos. Realmente nós estamos desde 2008 sem concurso aqui em Goiás. E não se faz educação só com contrato temporário. Nós precisamos ter concurso para que os professores tenham uma carreira efetiva. Exatamente, é um assunto muito sério, gente. Nós estamos aqui com um nível de contratos, né, altíssimo, o que antes de tudo, não é só uma perspectiva, não é só uma insatisfação, é uma questão de ilegalidade mesmo, né? Não... E você percebe que essa atual gestão, ela gosta muito do que o professor esteja na condição de contrato, exatamente para que o professor tenha diminuído a sua capacidade de enfrentamento. Exatamente. Então, quando você tem um professor concursado, uma carreira efetiva, assim como, né, nós somos, você tem condições de fazer o seu trabalho melhor, você tem uma perspectiva de futuro na sua carreira, né, porque todos nós, afinal de contas, nós somos professores, mas nós somos trabalhadores da educação. É daqui que a gente tira o nosso sustento, que a gente sustenta a nossa família e que a gente vive. Então, assim, você ter hoje quase 60% dos profissionais de educação em contrato temporário de serviço é uma cinte. É errado, isso não pode continuar. É um absurdo, é ilegal, é desumano, né? A gente sabe da condição do contrato. Eu sou professora efetiva da rede estadual de educação. Não está fácil para nós, enquanto efetivos, né, que levanta a bandeira, que luta pelos seus direitos, própria licença médica, como está difícil. Gente, os professores estão doentes. Nós saímos de um processo de pandemia em que foi exaustivo
para essa categoria que teve que se reinventar, que teve que se digitalizar sem nenhuma formação continuada, sem nenhum respaldo, um respaldo de formação mesmo. Formação. E acesso à internet. Gente, eu dei aula na pandemia por WhatsApp, né? Eu tinha uma turma por WhatsApp e foram os grandes desafios e a gente saiu da pandemia como se tivesse tudo, assim, nada aconteceu. Usando a sua conectividade, a minha usando o seu aparelho, usando o seu tempo, ou seja... Minha casa. Nós não podemos, a todo momento que tem uma crise, achar que o professor, e isso vem de uma ideia de que nós, professores, somos uns sacerdotes da educação. Exatamente. É como se a educação fosse uma missão. A educação é linda. Ser professor é uma das coisas mais maravilhosas que para mim, por exemplo, e tenho certeza que para vocês também, enquanto pessoal. Agora, eu preciso ter salário, eu preciso ter condições de trabalho, né? Eu sou uma profissional, eu estudei para isso, né? E só para você ter uma ideia, lá no Conselho, quando a gente foi fazer a resolução do REAMP, né, do regime de aula não presenciais, nós colocamos que o Estado, e aí não só o Estado de Goiás, mas também as prefeituras, né, que elas pudessem oferecer conectividade para os professores, insumos tecnológicos. Nós tivemos o maior aumento de arrecadação de CMS da história do país, e isso impacta diretamente no aumento do Fundeb, e as prefeituras e estados não fizeram nada para oferecer para os professores. Ou seja, jogar na nossa carga, nas nossas costas, uma responsabilidade que é do Estado. Exatamente. Você pegar os professores, foram os que mais trabalharam durante a pandemia. A gente volta para a sala de aula no Estado, no Observatório da Educação, a gente tem vários professores que participam, que estão dentro de sala de aula, que são como você, efetivos. Tem que preencher relatórios e mais relatórios, isso é extremamente desgastante, o professor leva trabalho para casa. Hoje nós temos mais de 10.500 contratos na rede estadual entre professores, e chegamos a mais de 16 mil quando contamos administrativos. Desde 1998 não tem concurso para administrativo. Então, Desde 98 administrativo? Administrativo não tem. E aí é importante as pessoas refletirem, a sociedade, que a escola não funciona sem a merendeira. Não. A escola não funciona sem o vigia, sem o secretário executivo que fica ali na sala. Que mexe nos documentos da escola. Sem o zelador da escola. Sem o zelador. E esse professor, então, que foi massacrado durante a pandemia, ele volta para a escola, chega na escola, o que ele encontra? Falta de outros colegas para trabalharem com ele. E aí a escola tem que se virar e o professor é cobrado e culpabilizado. E culpabilizado. Esse eu falo assim, o maior pra gente é como se, por exemplo, ficar doente, é como se jogam a culpa pra gente, a culpa é sua. Já estão faltando 3 professores, você não pode entregar um atestado aqui, professor. Exatamente. Aí acontece o que ocorreu recentemente lá em Aparecida, que é um aluno fazendo aula de educação física que se acidenta, a responsabilidade vai toda para cima do professor. Agora vamos ver quantos efetivos tinha naquela escola. Qual era a condição de trabalho naquela escola para o professor? Quantas vezes o professor, por falta de um profissional ou outro, junta 3, 4 turmas, põe para o professor de educação física levar todo mundo para a quadra para resolver o problema da ausência de professor. Então, hoje Goiás, que em 2010 tinha só 2,5% de contratos temporários, era o menor do país, chega a 2022 como o 3º estado na proporção entre contrato provisório e precarizado. Que absurdo! Isso é uma bomba. Isso é uma bomba. Não dá para fechar os olhos. Aí o professor Manuel colocou. Se a arrecadação aumentou, se todo mundo reconhece o papel social do professor, por que não saiu ainda esse edital para o concurso público para suprir esse déficit de 16 mil trabalhadores de educação no estado de Goiás? E a secretaria está falando aí de 5 mil contratos, 5 mil vagas, né? Pelo que você está falando aí, só de professores nós temos 11 mil de déficit. E mais ainda. Para o Estado, né? Nós Estado. estamos falando nível estadual. E mais ainda, dados que nós chegamos, e até lembrar aqui do Observatório da Pesquisa Social, o professor Tadeu Arraes, lá da UFG, todo ano, e são dados que nós pegamos com a Secretaria através do Fórum Estadual de Educação. Entre óbitos e aposentadorias, anual em Goiás, a média é de mais de 700 pessoas.
Então, isso está crescendo, cada dia mais. Então, é um concurso só para 5 mil, que não tem administrativo, num nível de aposentadorias e óbitos anuais de 700, num linguajar bem simples, não faz nem cócega no problema grave que nós temos hoje no estado de Goiás, que é uma escola que não vai conseguir atender bem o estudante, não vai formar bem esse estudante, não atende a comunidade e adoece cada dia mais o professor que está lá dentro. E pegando o o gancho aí que o professor Paulo falou, nós temos hoje aqui em Goiás, você é conhecedora disso, né? Essa busca incessante pelo aumento no IDEB. Nós temos que ser o primeiro no IDEB, né, e tudo mais. Bem, é claro que eu sou um defensor da metrificação política pública que você faz, com metrificação, com planejamento, com avaliação, mas tudo com ok. critérios. Agora, a finalidade da educação é formar o cidadão, é formar o aluno, e não ser o primeiro ou o segundo na métrica, né? E aí, você pega o seguinte, se a escola, nós somos o primeiro IDEB do Brasil, por que nós estamos tendo tanta evasão no ensino médio? Por que nós não estamos tendo aluno querendo estudar no ensino médio? A evasão no ensino médio está chegando a 40%. Outra coisa, se nós somos o primeiro IDEB no Brasil, do ponto de vista do Estado, por que então em outras provas nós não estamos saindo tão bem? Por que os nossos estudantes não estão conseguindo, lá no Enem, ter uma boa nota para conseguir as grandes universidades do país? O que está acontecendo? Então nós temos uma lacuna pedagógica aqui muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, nós estamos roubando, quando eu digo a atual gestão da secretaria, está roubando o futuro dessas crianças, entendeu? Está roubando os sonhos e o futuro dessas crianças para elas terem um acesso a uma universidade e irem para o mundo do trabalho. E infelizmente está acontecendo na nossa cara. E falando sobre... perdão, eu já engatei outro assunto. Vambora! Depois vai fazer o corte aí, né? Vambora! Falando de a gente ficar doente, né? Olha, e o Paulo Vinícius falou, infelizmente, da aluna que sofreu um acidente. Uhum. Eu vou contar uma história aqui. Eu estava no colégio vespertino, dando aula lá no Jardim Guanabara, né? E aí foi a hora do recreio. Aí na hora do recreio, nós éramos algo em torno de 8 professores, mais a equipe técnica da escola, ou seja, umas 15 pessoas, né? Entre a diretora e tudo mais. 400 alunos. E aí, na hora do recreio, nós tínhamos só uma profissional para olhar 400 alunos. 400 alunos. E de uma hora para outra, um aluno começou a falar que alguém, educação fundamental, né? De primeiro ao quinto ano, uma criança disse que alguém tinha pulado o muro da escola, um adulto tinha pulado o muro da escola que estava dentro da escola. E isso virou uma loucura dentro da escola, e menino correndo, chorando e gritando. E aí isso desorganizou, né? Desambientou. O que aconteceu? Essa única profissional, ela não deu conta de parar a situação e falar, não, ninguém pulou, e de fato ninguém havia pulado. Nós tivemos que bater o sinal do recreio mais cedo para pedir para que os alunos fossem para dentro da sala de aula, para a gente dar conta de, sabe, baixar aliviar a atenção. Então, assim, eu me solidarizo muito com os profissionais daquela escola, claro que com a família, com a criança, né? Mas com os profissionais daquela escola que nós deveríamos ter, para uma escola que tem 400, 500 alunos na hora do recreio, você devia ter 10 profissionais para você poder acompanhar aquele conjunto. Isso não acontece na prática. Não mesmo. No CEPI, por exemplo, só fazer um gancho com esse novo modelo defendido também pela BNCC, né, que é a Escola de Tempo Integral. Não que eu seja contra o modelo da Escola de Tempo Integral, né? Eu acho que ajuda muito mulheres, trabalhadoras, famílias que trabalham o dia inteiro, precisam, sim, dessa Escola de Tempo Integral, mas quais são os critérios, né, para o profissional da educação para atuar nessa Escola de Tempo Integral? Coloca uma bonificação, uma gratificação para você, mas só quem está lá sabe como sabe? É uma exploração, muito desgastante. Nós não, por exemplo, o professor ele está em sala de aula, ele precisa na hora do almoço ter uma pausa, né? Os professores que são responsáveis por estar com os alunos durante esse intervalo. A aula acaba às 11h50 e 1h20 o professor tem que retornar para a sala de aula.
esse lugar do descanso do almoço, nós não temos. Nós não temos nem sequer acesso ao almoço, a não ser que você seja responsável por estar com as crianças, com os adolescentes na hora do almoço. Mas se eu não for, digamos, se aquilo não corresponde à minha carga horária de estar ali na hora do almoço, no trânsito de Goiânia, o que você faz das 11h50 para voltar 1h20 para a escola? Você fica no trânsito. Exato. E você não tem direito à alimentação dentro da própria escola. O professor que não está modulado para ficar na hora do almoço, ele não pode nem sequer almoçar. E aí você faz 5 dias por semana, 20 dias por mês, Exato. 200 dias letivos. Isso é Você pega um profissional desse, é um disparate. Ele chega no final do ano absolutamente morto, cansado. E aí pensa saindo de um processo de pandemia. Como é que nós estamos? Que eu falo assim, a minha maior indignação hoje, eu queria muito que vocês, se essa é uma experiência que vocês também estão vivendo, que é como se a gente não tivesse passado por nada. Entendeu? É como se a educação tivesse saído de um processo, está tudo bem. O próprio currículo que colocam para a gente não se leva em conta do déficit que os estudantes tiveram, não enfrentam essa realidade, que é uma realidade mundial, é uma realidade que houve déficit de ensino, houve mais precarização e que a gente precisa trabalhar aquilo que foi perdido com o que precisa ser dado. Tem que haver eu acho que uma formação de qualidade, né? Um planejamento, essa é a verdade, um planejamento, mas não, querem que a gente trabalhe conteúdo em cima de conteúdo, como se nada tivesse acontecido, sem levar em conta o estado emocional do estudante, sem levar em conta o que ele perdeu, como ele ficou prejudicado, sem levar em conta a saúde do professor, sem levar em conta o tempo hábil para isso, das famílias, né? O estado psicológico. É como se nada tivesse acontecido. Nós temos pesquisas que indicam que de 2019 a 2021, 1 milhão, na percepção dos pais, 1 milhão de crianças no Brasil não foram alfabetizadas. 1 milhão de crianças. De 3,4 em 2018 para 2,4 em 2021. Ou seja, 1 milhão de crianças não foram alfabetizadas. E a não alfabetização na idade certa vai acarretar um prejuízo para essa criança todo o percurso escolar dela. Aí ela vai para o Fundamental 1 com dificuldade, ela vai para o ensino médio com dificuldade, ela vai para o ensino superior também com dificuldade. Então, do ponto de vista das crianças, a pandemia foi um caos. Foi um caos, todos nós sabemos disso, e nós precisamos trabalhar em 2 frentes, na minha opinião. Busca ativa escolar, nós precisamos buscar as famílias para que essas crianças voltem para a escola. E segundo, não só do conteúdo, mas também de metodologia. Sim. A pandemia mostrou para a gente que a tecnologia é fundamental na vida enfim, de todo mundo e da educação. Até quando o Estado, as prefeituras, até quando o poder público vai achar que ter um DVD numa escola é tecnologia? Colocar um tablet nas mãos de estudantes sem nenhuma formação continuada para saber como ele acessa, o que ele acessa, como aquilo vai refletir no processo de educação, né? Porque não é só dar um instrumento. Cadê a metodologia? Como eu utilizo esse instrumento? Né? Então, assim, me preocupa muito essas políticas educacionais, porque a tecnologia está aí, ela deve ser utilizada, sim, a nosso favor. A gente, como você mesmo colocou aqui, a gente viu que não tem como fugir mais, mas falta formação continuada, falta formação para o profissional da educação para a gente poder executar essa política. Nós não tivemos. Nós não tivemos. Do ponto de vista de precarização do cotidiano, do trabalho do professor, né? O professor Paulo Vinícius sabe falar até mais do que eu, porque é uma área, um estudo dele, é uma área que ele milita mais e está dentro dela, né? Nós tivemos a precarização do achatamento da carreira, fim de quinquênio, né, professor? Sim. Exatamente. Nós temos, era o Darcy Ribeiro que dizia, né, não há uma ausência na educação, há um projeto, né? O que a gente percebe, o Estado não está presente, não faz nada, é um projeto de destruição da educação pública. Então, hoje, nós precisamos de uma salvação para a educação que passa por um plano de carreira decente para os professores,
Então não dá para o professor, ele tem que ser um estudante permanente. É isso que faz a escola se tornar viva. Então o Estado tem que ter licença para mestrado, licença para doutorado, tem que pagar bem para esse professor que volta com esse conhecimento para dentro da escola. Não adianta falar em escola de tempo integral, igual o governo Caiado vem dizendo, que até 2025 vai cumprir a meta de 50% de escolas de tempo integral, se sequer se faz um concurso para preencher 1/3 das necessidades de professores concursados. Por quê? Ao estabelecer a escola de tempo integral, você vai diminuir o número de estudantes naquela escola, então você vai ter que construir mais escolas e logo precisará de mais profissionais. Então, a demanda de hoje, se nós chegarmos na meta do Plano Estadual de Educação, ela vai praticamente dobrar em construção de escolas e número de professores. Então, plano de carreira, concurso, formação continuada, investimento, respeito à democracia e à gestão democrática dentro da escola, com eleição para diretor, com conselhos funcionando, com respeito à organização do movimento estudantil e do movimento sindical. O Paulo Freire dizia, né? E ele é cada vez mais atual, e acho que é por isso que ele é tão atacado. A educação não vai mudar o mundo, muda as pessoas que mudam o mundo. Se a nossa educação não for para mudar esse estágio de barbárie que nós estamos vivendo, de exploração, de opressão, de naturalização, de homofobia, de misoginia, de racismo, de violência, de se resolver tudo através da violência, tudo através da militarização das relações, não nos serve essa educação. Então, a educação ela precisa de um projeto que é um projeto contrário ao que o governo Caiado implementa hoje no estado de Goiás. Nós precisamos de um projeto de educação que comece pelo ser humano. E eu acho que hoje o professor e o técnico administrativo dentro da escola, são os atores principais da gente começar essa mudança. Vamos começar fazendo concurso, investindo nesse ser humano, porque eu acredito muito no potencial dos trabalhadores da educação. Um trabalhador da educação concursado, vinculado àquela escola, vai desenvolver extensão com a comunidade. Sim. Ali aquela escola vai ter grêmio estudantil e cada vez mais nós vamos ter seres críticos, pensantes, que vão entrar nas universidades, como o conselheiro Manuel Barbosa trouxe para a gente, ocupar esse espaço que tem que ser dos trabalhadores e dos seus filhos, e a gente sair de uma lógica de sociedade negacionista, revisionista, que naturaliza a ditadura militar, que naturaliza violência ou encarceramento da população negra, pobre. Eu acho que chegou um momento onde não é possível deixar para depois. E aqueles que insistirem em deixar para depois, eu acredito, serão atropelados pela história. E olha, isso entra em instituições que se omitirem em relação a esse momento histórico, inclusive instituições acadêmicas, sindicatos, associações, organizações sociais, além do próprio Estado. Partidos políticos. Partidos políticos. Agora é a hora de posicionamentos claros. Não dá para fingir que o trem está andando e ficar sacudindo dentro dele. A Secretaria de Educação, Tatiana, professor Manuel, ela recebe com tapete vermelho o Instituto Natura, o Instituto Unibanco, Ayrton Senna, todos pela educação, o setor privado, Senac, ela recebe com tapete vermelho. Nós já fizemos manifestações, pedidos de audiência, até hoje a Secretaria de Educação não nos recebeu. Olha, a secretária pode até o final do seu mandato voltar para Rondônia e dizer que não tem nada a ver com Goiás. Mas a história cobrará dela os efeitos dessa gestão que vem adoecendo professores e aprofundando o projeto de destruição da escola pública em Goiás. Professor, há uma dissonância entre a gestão da Secretaria de Educação e os professores em sala de aula. Isso é claro, todo mundo sabe disso. É um abismo. Há um abismo. Há um abismo de ideias, há um abismo de projetos e há um abismo de, sabe do que também? De empatia. Sim. A gestão da Secretaria de Educação não tem empatia com os professores. Nenhuma. Ela se fecha, ela se tranca, assim como o professor Paulo falou, que só recebe quem ela quer, né? E para o professor é processo administrativo, para o professor é falta de diálogo, para o professor olha,
a eleitorização que está acontecendo dentro das escolas, Nossa. você sabe o que eu me lembro? Eu me lembro da professora Terezinha, ainda na época do Iris Rezende, que ficava jogando... Tá, mano, você é muito jovem, Tatiana, você não lembra não, Você que entendeu? pensa, meu, você que pensa, não julgo o Mas, livro assim, pela capa. A professora Terezinha jogou um sapato uma vez num professor, numa manifestação, Eu né? lembro Porque disso. era assim que ela tratava, ainda em governos da década de 90. Olha, eu não sei onde é que o governo Caiado achou essa atual secretária, né? Mas aqui nós tínhamos gente muito competente, Muito. né, com competência para estar gerindo a Secretaria de Educação. E certamente o legado que o governo vai deixar é um legado de truculência na sala, junto aos professores. Sucateamento. De sucateamento, entendeu? É um legado de... Vamos pegar, por exemplo, a UEG. Nossa. 16 unidades da UEG serão fechadas no governo atual. 16. E olha a importância disso para o estado de Goiás, né? Vou te citar um exemplo. Unidade de Crixás. Unidade de Crixás tinha lá 4 cursos. As famílias que esperavam seus filhos terminarem, né, o ensino médio para ter um ensino superior ali na cidade. Agora, essas famílias, a grande maioria delas não existe mais os cursos, a grande maioria delas não tem condições de pagar para seus filhos estudarem aqui em Goiânia, e nós estamos perdendo diamantes, porque nós estamos perdendo pessoas que poderiam fazer uma licenciatura, fazer um curso superior e seguir a sua vida. Sim. Se o Estado não servir para ser indutor da felicidade das pessoas, ele vai servir para quê? Aí eu fico vendo o governo assim, economizamos 800 e tantos milhões de reais esse ano. Estado tem que economizar dinheiro? Não, e educação, economia, eu vejo como investimento, né? Educação não, é um investimento. É a área que eu acho que gera todas as outras áreas. Eu e a Tatiana fizemos uma especialização em História Cultural juntos, né? Mentira, ele só faltava. Essa é a parte que corta. Eu tinha que pegar a tarefa com ela. E aí, o que teve na aula passada? Pegar qual foi o texto. Qual a oportunidade que nós vamos ter? As universidades estão formando aí há quanto tempo, né? O último concurso para professor, né? 2008, né? O pessoal tomando posse ali em 2010. Foi o que eu entrei, inclusive. Então, você vê, concurso para UEG, há quanto tempo não tem vaga para professor de história na UEG para efetivo? Então, as universidades estão formando profissionais em licenciatura para trabalhar onde? Aí você tem o inverso. Em Rio Verde tem um caso, o professor Manuel pode falar com propriedade, porque ele foi parar no Conselho Estadual de Educação, de um agrônomo que dá aula de sociologia. Então, nós temos nas nossas escolas pessoas de áreas totalmente distintas sendo chamados para contratos provisórios. O ano passado, a secretária Fátima Veloso fez um processo para mais de 13 mil contratos provisórios, ou seja, ela quer abastecer a rede com precários, com provisórios, mas te digo mais, não resolveu o problema. Só esse ano já tiveram mais 5 chamamentos nas subsecretarias, contratando, continua faltando professor. Aí, aí qual que é o argumento? Não tem sociólogo aqui em Rio Verde, professor de sociologia. Então, esse professor de agronomia está dando aula lá há anos, são várias gerações mutiladas com a oportunidade de ter aula com sociólogo licenciado, tendo aula com agrônomo. Aí, mas espera aí, não tem sociólogo formado, licenciado na região de Rio Verde? Uai, qual que é o papel da UEG? E ao mesmo tempo a UEG está fechando unidades? Então há uma contradição na política do Estado. Nós não temos licenciados o bastante, por isso nós indicamos pessoas de outras áreas. Mas nós estamos fechando licenciaturas. Então o Estado tem que responder isso. Esse é o questionamento que o Observatório da Educação fez, junto com o Observatório da Pesquisa Social e várias entidades, o conselheiro estava lá, que é o seguinte, o governo ele não pode assim, hoje vou fazer concurso para 5 mil vagas, não vou fazer para administrativo. Nós queremos que a secretaria sente com a gente e questione os números, fala, tá aqui, ó. Nós temos 10.500 contratos assinados nesse momento para professores, agora em março.
Nós temos 5.800, 6.000 contratos de administrativos assinados, e a forma de prover cargo no Estado é via concurso. Então, se vocês vão fazer o concurso... 20 mil. Ou vocês questionam esse número, no mínimo, ou vocês fazem pro número. A secretária de Educação chegou a falar na reunião que era para discutir a educação inclusiva. Ela falou o seguinte: olha, que bom que nós prorrogamos agora, a Assembleia aprovou, que o provisório pode ficar até 5 anos, porque aí os provisórios podem pegar experiência na educação inclusiva. Isso é ela comemorando, ela está sorrindo, nós temos esse vídeo, dizendo que manter a rede à custa de precarizados por 5 anos, professor que esse semestre tem tantas aulas, não sabe no próximo quando pode, não pode participar de greve. E mais, Tatiana, eu acho, você é professor Manuel, professor já sofreu de tudo nessa vida, mas tem uma coisa que a gente tem orgulho, é o quê? É da nossa autonomia didática dentro de sala de aula. É de falar assim, não, 1º de abril eu vou preparar uma boa aula sobre o que foi a ditadura militar em Goiás e poder dar essa aula. Eu vou preparar dia 20 de novembro uma boa aula sobre o Dia da Consciência Negra. A partir do momento que o professor é provisório, precarizado, e ele vai dar aula numa cidade do interior que é muito suscetível a isso que o professor Manuel falou, que a politização, a influência do deputado estadual, do prefeito, do vereador, ele perde a condição da sua autonomia didática de escolher um tema, de como trabalhar o tema dentro de sala de aula. Então o professor está sendo açoitado, a secretária de Educação quer manter a rede com provisórios, ela desrespeita os pais de crianças que precisam de educação inclusiva, ela desrespeita os pais de adolescentes que estudam em unidades socioeducativas, onde tem adolescentes internados, ela desrespeita a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, que aqui eu falei 3 modalidades que necessitam de profissionais especializados com formação contínua para aquele tipo de modalidade. Não é um profissional. E como você vai ter essa formação para essas modalidades com professores que estão nesse semestre trabalhando, no outro não estão numa escola esse semestre, na outra não estão. Sem vínculo com a comunidade, sem vínculo com a escola, sem saber se o ano que vem eu vou estar aqui. Exato. Como é que eu vou programar minha vida? Gente, eu sou professor. Durante um bom tempo, quase 7 anos da minha vida, eu dei aula quase no mesmo colégio. Mudei de um outro colégio que era na quadra abaixo ali no Jardim Guanabara, né? A minha vida era toda programada. Eu dava aula de manhã, dava aula à tarde, meu horário era certinho. Naquele momento eu organizei a minha vida. Agora, como é que eu estava ali dando aula e daqui o ano que vem eu não sei se eu vou estar aqui, eu vou dar aula em outro colégio, vou dar aula em outro lugar. E mais do que isso, se eu vou ter aula para dar. Exato. Isso é uma coisa... E que efetivo também. Efetivo também sofre com isso. Efetivo sofre muito com isso. Às vezes você tem que dar aula numa escola para completar a carga horária na outra e te dão disciplinas que você... não tem a mínima, secundarizam, né? Disciplinas como filosofia, sociologia, arte. E agora no novo ensino médio, que nos itinerários formativos... vem o BNCC aí, né? E aí colocaram, por exemplo, o projeto de vida, que na minha análise eu acho bacana, eu gosto disso, mas assim, qual é o profissional que vai falar sobre o projeto de vida? Nós não fomos formados para essa BNCC, Manuel. Nós não fomos. Se você chega num eu estou sendo muito sincera porque eu estou dentro de sala de aula. Se você pergunta Base Nacional Comum Curricular, a gente tem acesso à prática burocrática, que é aquela que o Estado vem engessado para você, que não é mais nem conteúdo, né? Agora a gente chama de... Os itinerários formativos. Mudou o nome, mas... não existe uma formação. Qual foi a formação? Eu não vi. Nenhuma. O que eu sei de BNCC é porque eu fui atrás. Né? E isso, como historiadora, você já lança aquele olhar crítico que eu vejo que um tecnicismo na educação. E aí eu volto a repetir. Por que há um fosso entre a gestão da secretaria e a rede né, estadual? Porque a gestão da secretaria acha que fazer reforma de escola, que é muito importante, é a finalidade da Secretaria de Educação. Uma vez me perguntaram assim, não, mas está fazendo muita reforma em escola, né? Eu falei, ótimo, que bom, isso é ótimo.
Se fosse uma secretaria de obras, estava Excelente. Excelente. O IDEB aí justificaria esse mas IDEB, nós né? somos uma secretaria de educação. Exatamente. Temos que fazer a reforma, mas temos que cuidar do professor e temos que cuidar do pedagógico. Sim, e Tatiana, falando, né, é bom, né, estar entre professores, falar da nossa realidade. Desabafo. E nossos sonhos e vontades e lutas, né, cotidianas. Sim. Então, Goiás figura, né, entre os estados que cresceram e arrecadaram muito, mesmo durante a pandemia. Agora, o que é um estado rico? Essa que é uma pergunta para a gente se fazer. Por que Goiás está entre os 10 menores salários de professor do Brasil? Nós temos 27 unidades da federação. Por que o estado do Maranhão, que tem uma arrecadação muito menor que Goiás, que sofreu durante a crise da pandemia muito mais, que tem uma balança comercial negativa, por que o estado do Maranhão está entre os 3 maiores salários de professor do país e o estado de Goiás está entre os 10 piores? Eu sei que a audiência aqui é grande, podia alguém da secretaria, do governo responder esse desafio. Né? Inclusive agora, nas eleições, todos os candidatos a governador e governadora podiam fazer esse simples compromisso. Goiás não ficará atrás do estado do Maranhão em nenhum tipo de investimento em educação. Será que é pedir muito? Levando em conta a arrecadação desses 2 estados? Então por que ninguém quer falar disso? Mas quer se falar no quê? Na culpabilização do indivíduo. O professor tem 5 relatórios para preencher por dia. Se ele não jogar no sistema na hora tal, ele tem que justificar. Aí você tem a métrica do sistema, você paga ele por bonificação. Você não produziu bastante, produza mais que você recebe mais. Mas ninguém quer discutir projeto geral de educação. Quer dizer, eu quero explicar por que Goiás está entre os 10 piores salários de professores do país. Então, nós não queremos um estado onde para o agronegócio seja tudo a quinta maravilha, devastando, envenenando nossa água, acabando com os recursos hídricos. O estado pavimentando estrada para o agronegócio deslocar sua produção. E a educação, que é algo que está em todas as cidades do estado, desvalorizada desse estado. Então, essa utopia que o Saramago dizia assim, como um lugar a ser alcançado, ainda não alcançado, mas que será alcançado, ele tem que estar na nossa mente. Eu acho que nós não podemos nos conformar, porque às vezes parece que o professor já sofreu tanto, que já tem hora que vira até uma anestesia sobre todos. E muitos políticos se aproveitam disso aí para trabalhar em cima dessa anestesia. O processo de calejamento, né? Então a gente tem que fechar com o esperançar de Paulo Freire. Exato. É lutar e tá protagonizando a luta e a resistência. Gente, deu o nosso tempo, infelizmente. Passou rápido. Todo bate-papo bom, assim, aqui é assim, todo bate-papo que é bom, passa rápido. Mas quero muito agradecer a presença de vocês, professor Paulo Vinícius, professor Manuel, que seja a primeira de muitas aqui no Feminivinho, já fica o convite aberto. É uma pauta, assim, que eu sou da área, então a educação, eu falo, é a nossa bandeira mesmo, a nossa bandeira política, porque a educação é política, né? Então, que a gente não perca essa vontade da luta, da resistência por uma educação de qualidade, por um ensino público, né? Porque eu sou uma ativista do ensino público. Eu acho que a gente tem que valorizar a nossa educação pública, nossos profissionais que estão aí na resistência, lutando, gente, é uma resistência diária. E vocês, como profissionais dessa área também, eu tenho certeza que têm consciência disso. Mas, assim, meu muito obrigada, foi um prazer, professor Manuel, estar aqui, professor Paulo. Prazer mesmo, assim, fico sem palavras para agradecer esse diálogo riquíssimo que a gente teve aqui hoje. Então, se vocês quiserem despedir, deixar suas considerações finais, eu dou meu tchau para vocês, pedindo, por favor, deixando o like, se inscrevendo aqui na bagaceira. Vocês sabem que a gente precisa, não vivemos só disso, né? Vivemos de um piso salarial, enquanto nós devíamos ter um teto. Já pararam para pensar nesse conceito? Por que o professor tem um piso e não um teto salarial? Enfim, já fica a provocação aí. E vocês se despeçam, por favor, ao modo de vocês. Muito obrigado, Tatiana. Para mim, eu fico felizaço de estar aqui, que eu já acompanhava, já tinha mandado mensagem. Parabenizando o trabalho de vocês. Que bom que a gente tem um espaço como esse.
e que a gente siga o trabalho do Observatório da Educação. Ele, nesse momento, está focado no concurso do Estado, mas nós estamos aí abertos. Quem quiser nos procurar, só seguir @Observatório da Educação em Goiás, no Instagram, porque nós vamos para todos os municípios desenvolver pesquisas sobre a educação nos municípios, na UEG, sobre as escolas técnicas e agrotécnicas estaduais. Temos alguns parceiros importantes, como o Observatório da Pesquisa Social, além de pessoas comprometidas, como é o caso de estar aqui com o professor Manuel. Então, é bom demais da conta estar aqui. E uma proposta dessa, que tem vinho, tem café, tem livro. Tem tudo aqui. E tem uma pessoa tão bacana que nos recebe assim, maravilhosa. Aqui tem de tudo e mais um pouco, gente. Gente, segue o Observatório da Educação, eles estão com um trabalho belíssimo, principalmente focado nesse momento em relação, principalmente você que está aí, contrato, sofrendo, feito um condenado na educação, eu sei o que você passa. Eu já fui contrato, meu amigo, antes de ser concursada, sei da sua vida. Então segue o Observatório da Educação, veste essa bandeira e vem para a luta. Professor Manuel, a palavra é sua. Eu que agradeço também ter sido convidado aqui para poder participar, né, dessa conversa. Tatiana é sempre muito elegante, sempre muito gentil, né, nas nossas conversas. Eu agradeço, é a primeira vez que eu escuto isso. Professor Paulo Vinícius também tem uma história longa aí na educação. E eu acho que esse ano, o professor Paulo falou uma questão que é importante. Este é o ano de posicionamento. Exato. Este é o ano, por conta, obviamente, da eleição, mas também por conta da situação que nós estamos, de você ter lado. Sim. E assim, a gente sabe que os órgãos de Estado, principalmente Secretaria de Educação, têm seus candidatos oficiais, entendeu? Que lá na frente vão entrar nos espaços de poder e vão votar contra quinquênio para servidor público, para professor, vai votar pelo achatamento da carreira, não vai brigar pelo piso salarial. Exatamente, né? Que está em déficit. Então, assim, nós há muito tempo reclamamos de não ter representações políticas em espaços de poder, né? Eu acho que este é um ano que a gente tem que fazer uma reflexão, né, sobre isso em todos os espaços, no poder legislativo, no poder executivo, que é assim, aquela pessoa que não tem compromisso com a educação, ela não serve para que eu possa dar o meu voto de confiança para ela. Uma representação. É simples assim. Nós temos aí 17 deputados federais, 3 senadores, 40 deputados estaduais, governador, presidente, e a gente olha lá e fala assim, quem que é o senador que votou a favor do piso para a minha categoria? Então, assim, essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Não adianta eu votar na pessoa só porque ela me conseguiu uma gratificação ou só porque me levou para um lugar aqui, não. Eu tenho que votar em alguém que tem compromisso com o que faz, compromisso na educação, na história da educação. Então, sempre me convide aonde tem vinho, café, né? E educação? E educação. E a gentil e elegante Tatiana, eu tô dentro. Gente, meu Deus, eu vou até ajeitar o cabelo aqui. Você tá vendo aí, né, amiga? Você tá rindo aí no fundo que eu tô vendo. Tá rindo ali o povo falando que eu não sou elegante. Sou elegantérrimo, gente. Pedro, para de rir também. É extremamente elegante, viu? Elas estão rindo ali na frente das câmeras, né? Então a gente vai encerrando por aqui, gente. Muito obrigado pela presença. Fica aqui meu agradecimento a esses dois grandes representantes da educação do estado de Goiás. Eu aqui como uma mera mediadora desse debate e professora atuante, minha bandeira é a educação e a gente vai estar aqui sempre defendendo, porque não existe transformação sem passar por esse lugar. Um beijo grande para vocês, fiquem com as deusas e até a próxima. Feminivinho tá aqui, se inscreva, é nós na fita. Simbora, beijos!